Boa noite a todos. Pretendo não me estender muito, que eu sei que já está tarde. Mas os Suniquim trouxeram a força do silêncio. E aí, naqueles primeiros minutos, a gente conseguiu perceber o quanto a nossa mente é barulhenta. O quanto a gente inicialmente não consegue focar no interno, por conta dos barulhos externos. Quando a gente foca no interno, a gente ouve o nosso próprio pensamento. E dentro desses pensamentos, a gente percebe o quanto de barulho tem dentro de nós e não só fora. Trabalhar esses barulhos é trabalhar a paz interior, que a gente tanto busca. E que às vezes a gente acha que está fora, mas está dentro. A gente perceber como as coisas se comunicam com a gente é um fator de extrema importância para o nosso crescimento. Às vezes, vem os irmãos Suniquim, como hoje, por exemplo, que falam uma língua diferente da nossa, que faz com que a gente não consiga compreender muitas das coisas que eles falam ou cantam. Mas a única linguagem que é universal está aqui, ó. Todo mundo sente igual. Pode estar aqui, pode estar numa aldeia, pode estar lá no hemisfério norte, pode estar em qualquer lugar do planeta. O sentimento, ele é universal. E quando a gente aprende a ouvir o nosso coração, a gente entende tudo que está sendo falado. De diversas maneiras. Mas quando é que no dia a dia a gente para ouvir com o coração? Geralmente é a cabeça que está no meio do caminho. Tentando traduzir, entendendo sobre a própria perspectiva, querendo traduzir conforme aquilo que você sentiu do que o outro falou. E a gente esquece uma máxima que diz: o que o outro fala sobre mim diz muito mais sobre o outro do que sobre mim. E o que eu digo sobre o outro diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. A gente só fala aquilo que sabe, aquilo que viveu, aquilo que sentiu. Então, se perceber na sua própria fala e no seu próprio pensamento, faz com que você descubra coisas inimagináveis sobre você. Às vezes a mente está sentando o pau em alguém. Quem está com essa raiva é você. Às vezes o coração está cheio de mágoa, porque o outro não cumpriu com as expectativas que eu pensava que deveria ser cumprida. Ninguém é obrigado a cumprir com as nossas expectativas. Nem a gente cumpre. A gente não consegue fazer aquilo que a gente determina pra gente fazer. A gente acorda de manhã falando: hoje eu vou fazer atividade física, eu vou comer direito, eu vou trabalhar focado, eu vou estar no agora, eu vou fazer tudo aquilo que eu destinei. Chega no final do dia, você olha a lista, se conseguiu você pula de alegria. Por que nós cobramos tanto isso dos outros? Por que nós queremos que os outros cumpram com as expectativas que nós criamos sobre eles? E principalmente, por que nós queremos cumprir com as expectativas que os outros querem de nós? Tudo é um ponto de vista. O seu ponto de vista é único sobre as coisas. Porque nele está escrito a tua história, a tua trajetória, como você interpretou a tua vida e a tua existência até aqui. A partir daí, a gente só compartilha sentimentos. Sabe aquela frase do pau que bate Chico, bate Francisco? Dor dá em todo mundo. Amor também. A gente precisa escolher aonde nós vamos focar. Aonde nós vamos colocar a nossa energia. Porque tudo aquilo que a gente põe a nossa energia cresce. Só que sem pausar, sem ficar em silêncio, sem se ouvir, você não sabe o que está te guiando. 95% da nossa mente é inconsciente. E é esse inconsciente que nos guia. Eu faço uma brincadeira aqui falando que às vezes a pessoa fica 1 hora por dia meditando, trabalhando nas forças maiores que existem nesse planeta ou fora dele. A gente medita na força de São Miguel Arcanjo, a gente medita na força do Grande Espírito, a gente medita na força da mais alta luminosidade. As outras 23 horas a gente está xingando o vizinho. E é isso que faz a nossa vida. É isso que faz a nossa existência. É o que nós fazemos na média das 24 horas do nosso dia.
Se entrar na média, você fez 0, alguma coisa. Quem é bom de matemática aí? Pra falar de 1 hora. 24 dividido por 1. É pouco. É pouco. Oi? Não chega a 1%. É muito pouco. Porque diante disso tudo, a gente ainda coloca a responsabilidade nos outros. Na espiritualidade, nos meus amigos, nas pessoas que convivem comigo. Porque eu fiquei nervosa porque alguém me provocou. Eu fiquei brava porque alguém não fez. Eu não tenho dinheiro porque alguém não pagou. Toda a responsabilidade por tudo aquilo que é ruim a gente joga no outro. Sem se olhar, sem se perceber. E se perceber como um ser divino que nós somos. Porque é esse ser divino que cria a própria realidade. O tempo inteiro. A gente não está criando a nossa realidade só na 1 hora que a gente está meditando. A gente está criando a nossa realidade em ser quem nós somos. O tempo todo. E essa realidade, muitas vezes, pode ser barulhenta. Assim como aquilo que nós ouvimos quando estávamos em silêncio. E aí a gente reclama que o mundo é barulhento. Eu preciso de paz, eu preciso de silêncio. Mas será que na hora que você ficar em silêncio, você vai ficar em silêncio? A tua mente vai parar de falar? Ou você vai parar de dar ouvidos a ela? Sonico In trouxeram uma força de introspecção gigantesca, que a maioria de vocês não estava acostumado. Derrubou a galera. E ficaram lá, jogados. E os bichinhos aqui tocando, levantando, chamando, e vocês, ó. Então, isso também traz um fator muito importante. Às vezes, do lado de fora, tem um monte de gente querendo ajudar a gente. Mas a gente não ouve. A gente não se abre. A gente não pede ou não aceita ajuda. Porque às vezes a nossa expectativa de ajuda está em outra pessoa. É outra pessoa que vai me tirar daqui. Tem centenas de mãos apontadas para você, para te ajudar, falando: vem, eu tiro você do buraco, porque eu consigo. Mas você quer aquela que está ocupada. Você quer aquela que não está disponível. E a gente não pode reclamar que não se tem ajuda, porque Deus, o grande Espírito, a espiritualidade, a nossa atração, ela sempre vai mandar ajuda. O que a gente não pode é sucumbir às nossas mentes egóicas e direcionar essa ajuda somente para uma pessoa, entendendo que ela tem responsabilidades sobre a própria vida, sobre a própria existência. Se cada um cuidar da sua vida, todo mundo terá uma vida maravilhosa. Se todo mundo se responsabilizar pelas suas ações, pela sua própria vida, ninguém vai ter problema. E quando tiver, vai ter milhares de mãos para ajudar. A gente precisa começar a se perceber. A gente precisa começar a se responsabilizar pelos barulhos internos. E não jogar a responsabilidade para a falta de silêncio externo. A gente começou esse ritual com forró danado tocando aí na rua. Na hora do silêncio não tinha forró, vocês perceberam? Tinha barulho na porta, tinha barulho de garrafa, tinha barulho das coisas que estavam aqui dentro. Mesmo assim, todo mundo prestava atenção. Caía a garrafa, olhava para a garrafa. Fechava a porta, olhava para a porta. Porque não se prestaram ao pequeno passo de somente fechar os olhos e se ouvir. Quantas são as distrações que a gente tem da nossa própria vida que não fazem com que a gente tenha a vida que a gente quer? Quantas distrações? Se a gente olhar para o mundo, são milhares, inúmeras, infinitas distrações. É celular, é internet, é TV, é os amigos, é os colegas, é a família. Tudo isso pode te distrair do foco. Mas a responsabilidade sobre essa distração, por sucumbir a essa distração, é nossa. É a gente que não para se ouvir, para se perceber. Para perceber o que o seu corpo está te dizendo. Às vezes, quero água, quero alimento, quero abrigo, quero pausa e descanso. Às vezes, quero compartilhar amor. Mas aí a gente ama quem não quer ser amado. E aí a gente reclama. Mas o teu corpo está pedindo para compartilhar amor. Ele não está pedindo para você compartilhar amor com aquela pessoa.
Entendem o quanto de magia nós temos dentro de nós e que a gente se atrapalha? Pura e simplesmente. O quanto ainda somos infantis diante de toda essa beleza que a Ayahuasca traz pra gente. Se perceber é o primeiro passo. Se responsabilizar por você é o primeiro passo. Porque daí sim a gente vai longe. Enquanto a gente achar que a gente não pode por causa do outro, a gente não vai conseguir sair do lugar. Porque o outro é o nosso desafio externo, talvez. E o interno? Quando a gente começar a vencer os desafios internos, a gente vai começar a perceber que o universo é um espelho. E tudo aquilo que ele manda do lado de fora representa algo que está dentro. Se você se antecipar e se ouvir, talvez o universo não tenha tanto trabalho com você. De ficar te mandando esses espelhos, que você julga ainda te impedir de ser você. Se existe uma medicina que pode curar muito a humanidade, é ser humano. Ser humano cura a humanidade. Graças ao Grande Espírito, nós temos centenas, milhares de ervas que são capazes de nos ajudar nesse processo de cura. Que elas abrem os olhos para o interno, que fazem com que a gente se perceba internamente quem nós somos, quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, e diante delas, ter uma ação. Só aí a gente já tem masculino e feminino. O feminino no se observar, o masculino na ação, que é agir. Quando a gente fala a palavra oração, é uma ação de orar. Entendem? Então, até para isso a gente precisa agir. Porque não adianta você falar, vou fazer de conta que eu orei. A oração é para você. Para você se conectar com a sua espiritualidade. Para você expandir a sua energia. Para você se filtrar e se limpar. Mas é muito obsessor. É muita negatividade. Vamos aprender que a gente se une com os iguais. Então, se você está reclamando de muito obsessor, talvez você esteja se obsediando em primeiro lugar. Se você reclama de muita negatividade, talvez você esteja negativo em primeiro lugar. Mas tudo isso parte do ponto da gente perceber, se ouvir. Ouvir o que teu coração está falando, ouvir o que a tua energia está falando e cessar esses barulhos. Para que você possa realmente se perceber, além da tua mente, quem você é em espírito e essência. E todo espírito e essência veio aqui experimentar a Terra. E isso pode ser divertido, isso pode ser leve, isso pode ser alegre. E assim ser uma causa de transformação, tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas. Então, meus irmãos, responsabilidade. Se ouçam. Se eu não conseguir entender porque o outro fala a mesma língua, sinta. Sinta. Você vai perceber que através dos sentimentos existe uma conversa. Existe uma relação. Que às vezes no falar a gente não entende. Mas no sentir não tem como. Não tem erro. O coração não mente. Jamais. Nem sobre você, nem sobre o outro. É isso que eu tinha para falar. Gratidão pela presença de vocês aqui. Que a gente sai daqui muito melhor do que entrou. Mais consciente, mais vivo, mais alegre, mais responsável pela sua própria vida, sua própria existência, sua própria energia. Arro! Arro!